Olá, gente. Aqui quem fala com vocês é a professora Camila, a professora de Química do Técnico em Agropecuária do primeiro ano. E a proposta é a gente dar uma revisada no que a gente viu antes da parada da pandemia, para a pandemia, e a gente retomar o semestre, certo? 2020.1. Vamos lá. E aí, pessoal, a gente viu inicialmente, né, em fevereiro e março, a história do átomo, tá bom? A gente falou de Rutherford, de Bohr, de Dalton, de Thomson. Depois vimos a configuração eletrônica com o diagrama de Linus-Pauling. Falamos também sobre os íons, né, os cátions e os ânions. Fizemos algumas distribuições eletrônicas de alguns elementos. E aí a proposta inicial é a gente dar aquela revisada. Vamos embora. E aí, falando sobre os modelos atômicos, sobre a história do átomo, a gente inicia com a seguinte indagação: qual a natureza da matéria fundamental da qual o mundo é feito? Então, gente, eu coloquei essa figura daí, uma figura antiga, tá bom? Representando a humanidade na antiguidade, lá para antes de Cristo, para dizer para vocês que mesmo antes de Cristo já se fazia essa pergunta, já era indagado isso entre as pessoas. E aí, gente, Demócrito, lá para antes de Cristo também, ele e outros filósofos antigos, tá? Eles também falavam já sobre de que era feito o mundo, qual era a natureza da matéria. E aí, quando começou a surgir vários pensamentos em relação a isso, e Demócrito ele vem falar que o mundo material ele é constituído por partículas indivisíveis, e essas partículas chamadas de átomos, elas são indivisíveis, tá? Depois também Platão e Aristóteles, eles formularam a hipótese de que não poderia haver partículas indivisíveis. Então, mesmo antes de Cristo, já se falava, já se indagava em relação a essa questão de que é feito, qual é a natureza das partículas de que o mundo é feito. E aí, pessoal, vem John Dalton, certo? John Dalton, ele vem propor o modelo bola de bilhar. Esse modelo de John Dalton, ele vem falar que o átomo ele é uma esfera maciça, homogênea, indestrutível e indivisível. Também ele fala que o átomo ele possui a carga elétrica neutra, tá bom? Se a gente fizer uma comparação, os átomos eles seriam semelhantes a essa bola de bilhar mesmo. Não tem partículas, a carga elétrica é neutra, é indestrutível e assim por diante. Depois, vamos lá relembrar, tem Thomson, certo? Thomson, esse cientista, esse estudioso, ele vem falar que o átomo ele possui partículas sim, certo? E possui partículas com carga elétrica negativa. Então, Thomson, ele vem a propor que o átomo ele é uma esfera eletricamente positiva com elétrons incrustados. E aí o átomo ele vai passar a ser divisível, beleza? E esse modelo de Thomson ele vem ser chamado de pudim de passas. A gente já viu isso com vocês. Estamos revisando. Depois, pessoal, chegou Rutherford, certo? Rutherford, ele fez um experimento, ele realizou um experimento juntamente com outros colaboradores e ele veio contestar o modelo de Thomson, tá? O que foi que Rutherford ele fez, né? Qual foi esse experimento? Ele pegou uma fina lâmina de ouro, tá? E aí essa fina lâmina de ouro ela foi bombardeada com partículas alfas. Essas partículas alfa, elas eram emitidas pelo polônio, tá bom? Esse polônio, ele estava dentro lá de um bloco de chumbo e existia uma abertura estreita lá para dar passagem a essas partículas alfas que eram emitidas. E aí, o que foi que ele observou? Ele observou que quando ele bombardeava essa fina lâmina de ouro com essas partículas alfas, que estava em volta de uma lâmina, tá? Uma tela protetora revestida por sulfeto de zinco, ele começou a perceber que existia algumas cintilações. E aí, ó, gente, observando as cintilações na tela de sulfeto de zinco, Rutherford verificou que muitas partículas alfas elas atravessavam, como está aí na imagem que eu coloquei para vocês, nessa animação aí, ó, sem sofrer desvio. E poucas partículas alfas sofriam desvios, ou seja, como a partícula alfa, gente, tem uma carga elétrica positiva, o desvio ele deveria ser provocado por um choque com outra carga positiva. Então ele pensou, então aí também existe carga positiva dentro desse átomo, né? E com o núcleo do átomo constituído por prótons, né? Aí, ó, gente,
Muitas partículas alfas elas passavam direto e poucas partículas alfas sofriam desvio. A partir desse experimento, o que Rutherford vem observar? Ele observou o seguinte, que a maior parte das partículas alfas atravessava a lâmina sem sofrer desvio. Qual é a conclusão a partir disso? Que a maior parte do átomo deve ser vazio, né? Se a maior parte dessas partículas alfas elas atravessavam, é porque a maior parte do átomo deve ser vazio. E aí chegou à conclusão de que nesse espaço deve estar localizados os elétrons, beleza, gente? E aí esse espaço que está localizado os elétrons, a gente vai chamar de eletrosfera. Outra observação de Rutherford. Poucas partículas alfas, elas não atravessavam a lâmina e voltavam. Poucas, tá, gente? Ou seja, deve existir no átomo uma pequena região onde está concentrada a sua massa, que aí a gente sabe que é hoje em dia, né, que essa pequena região é o núcleo, né, pessoal? Que é onde está concentrado a massa do átomo. Ele também observou que algumas partículas alfas sofriam desvio da trajetória ao atravessar a lâmina. A partir dessa observação, que foi que ele concluiu que o núcleo do átomo deve ser positivo, o que provoca uma repulsão nas partículas alfas. Por quê? Porque partícula alfa é positivo e núcleo positivo, então existia a repulsão. E aí, gente, em 1911, Rutherford ele consegue explicar que a maioria da massa do átomo e toda a sua carga positiva residiu em uma região muito pequena e densa, que é chamado de núcleo, beleza? O átomo ele seria formado por um pequeno núcleo denso e positivo, rodeado por um grande espaço vazio, que a gente vai chamar de eletrosfera, e onde estariam essas cargas negativas, tá? Os elétrons descrevem movimentos circulares ao redor do núcleo. Então, vamos lá. A partir do momento que Rutherford ele consegue explicar que existe um núcleo e existe essa eletrosfera, a gente vem chamar esse modelo de Rutherford de modelo planetário, tá, pessoal? O modelo de Rutherford é o chamado modelo planetário. Gente, vê só, qual seria a falha nesse modelo de Rutherford? Eu coloquei aqui para vocês que os prótons eles vêm a ser descobertos em 1919, tá, beleza? Mas qual é a falha desse modelo de Rutherford? Gente, vamos lá prestar atenção e relembrar o que a gente tinha conversado antes. O elétron, pessoal, se ele ficar girando ao redor no núcleo positivo, ele iria perder energia, não é verdade? Gradativamente, aos poucos ele ia perdendo energia. E ia descrever um movimento espiral até colidir com esse núcleo. Então, tem que existir uma energia aí. Essa daí foi a falha do modelo dele. Aí chegou Niels Bohr. Niels Bohr, ele vem falar sobre a energia que existe nessa eletrosfera. E a gente vai chamar o modelo dele de modelo de Rutherford-Bohr. De acordo com o modelo atômico proposto por Rutherford, os elétrons, ao girarem ao redor do núcleo, com o tempo perderiam energia e se chocariam com o mesmo. Daí, como o átomo é uma estrutura estável, Niels Bohr, ele formulou uma teoria sobre o movimento dos elétrons, fundamentado na teoria quântica da radiação, tá, gente, de Max Planck. O que é que Bohr, ele vem falar nesse modelo Rutherford-Bohr, né? Porque ele pegou o modelo de Rutherford e ele incrementou e deixou mais bonito. Vamos embora. O modelo de Rutherford-Bohr, ele vem dizer o seguinte, ó, gente, ele propôs dois postulados, tá bom? O primeiro postulado é que os elétrons, eles descrevem órbitas circulares, beleza? Ao redor do núcleo, sem emitir nem absorver energia, ou seja, existe uma determinada quantidade de energia em cada nível de energia. Que, ó, gente, vamos lá relembrar, esses níveis de energia são aquelas camadas, né, aquelas camadas eletrônicas, que é K, L, M, N, O, P e Q. E cada camada dessa existe uma determinada quantidade de elétrons que ela suporta. Lembra disso, gente? Vamos embora revisar, pegar o caderno e dar uma revisada. E aí, o Rutherford-Bohr, né, esse modelo Rutherford-Bohr, ele vem propor também um segundo postulado, que fornecendo energia a um átomo, gente, um ou mais elétrons absorvem e saltam para níveis mais afastados do núcleo. Quando eles voltam para suas órbitas de origem, eles devolvem energia recebida em forma de luz, ou seja, ele emite um fóton de luz. Isso daí é o que a gente chama de salto quântico. E aí, pessoal, no modelo de Rutherford-Bohr, os elétrons existem apenas em níveis de energia distintos, que são descritos pelos números quânticos, tá, gente? E a energia está envolvida na movimentação de elétron de um nível para outro. E aí, pessoal, vem
Summerfield, tá? Summerfield. O modelo de Summerfield, ele concorda que existe o núcleo, tá bom? E existe a eletrosfera com os elétrons, só que ele vai dizer o seguinte, que essa eletrosfera, né, esses círculos que estão ao redor do núcleo, que são as órbitas, ele vem falar sobre que a primeira órbita, ela é circular sim, mas as demais órbitas, elas são elípticas. Por quê? Porque em uma elipse há diferentes excentricidades, gerando energias diferentes para uma mesma camada. Por isso que cada camada existe uma determinada quantidade de energia, porque elas têm formatos diferentes. E aí o modelo de Summerfield, a primeira órbita circular e as demais são elípticas, pessoal. E no modelo atual, gente, o modelo atômico atual é um modelo matemático probabilístico, tá? E ele vai se basear em 2 princípios. Vamos relembrar aí. O princípio da incerteza de Heisenberg, que é quando ele fala que é impossível determinar com precisão a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante. E também tem o princípio da dualidade. Quem é que lembra? Que o elétron, ele apresenta a característica dual, ou seja, comporta-se tanto como matéria e energia, sendo, portanto, uma partícula onda. Tá bom, gente? Aí eu tenho uma foto de Heisenberg e de... Pronto, gente. E aí, fazendo aquele resumo básico, tá bom? A gente tem Leucipo e Demócrito, que eles vêm falar aí antes de Cristo sobre essa ideia de átomo, não é verdade? A gente também tem Dalton, que aí ele vai propor o modelo bola de bilhar. Lembre-se, associar modelo bola de bilhar a Dalton, aquele modelo, aquele átomo que ele vai ser indivisível, indestrutível, carga elétrica neutra. Depois vem Thomson, tá, gente, que vem descobrir os elétrons. O modelo de Thomson ele vai ser chamado de modelo pudim de passas, sempre associar, tá bom? Que é aquele, o átomo ele vai passar a ser divisível, eletricamente positivo, com elétrons incrustados. Depois vem Rutherford com o modelo planetário, que já vem se aproximando ao modelo atual, que é o núcleo positivo, com a eletrosfera rodeando esse núcleo positivo, né, com suas órbitas. Núcleo onde existem os prótons e os nêutrons, vamos lembrar, tá? E eletrosfera é onde existem os elétrons. Aí depois, gente, vem Bohr. Bohr ele já vai introduzir o conceito de níveis de energia, camada K, L, M, N, O, P e Q, beleza? Depois vem Summerfield com as órbitas elípticas, ou seja, a primeira órbita é circular, as demais elas são elípticas. E depois, gente, vem os outros estudiosos falando sobre a partícula onda, né? Vem que o elétron ele se comporta como partícula onda na característica dual. A gente também tem o Heisenberg com o princípio da incerteza, tem Chadwick também, que ele vem descobrir os nêutrons. E é isso, gente. Eu vou deixar um exercício para vocês, tá? Para que vocês possam dar aquela revisada básica. E aí a gente continuar na próxima aula com configuração eletrônica, distribuição eletrônica, para a gente dar o pontapé para iniciar a tabela periódica. Muito obrigada e espero que todos estejam bem.